Nesse vídeo nós vamos apresentar a seção de choque, que é um conceito extremamente importante no estudo do espalhamento. Bem, então a gente, no último vídeo, estudou o problema de espalhamento, então a gente viu que se caracterizava por um projétil que incidia sobre o alvo com parâmetro de impacto B, então a gente definiu esse parâmetro de impacto, ou seja, a ideia é que inicialmente o projétil está andando numa certa direção, aqui, por exemplo, e aí o parâmetro de impacto é a distância inicial do projétil até essa reta paralela à velocidade inicial que passa pelo centro da trajetória. E a gente viu por que esse conceito é interessante no estudo do espalhamento. E o problema central do espalhamento, então, que a gente viu como resolver, é determinar qual é esse ângulo de espalhamento. Então, você está vindo numa certa direção e aí, pela interação com o alvo, você é espalhado e a questão central é determinar quem é esse θ. E aí, nota que a gente aqui, nesse desenho, tem uma interação que é repulsiva, né? Porque você está curvando aqui para fora do alvo, então a sua aceleração aqui, durante a curva, está mais ou menos aqui nessa direção, né? E tem a componente centrípeta dela, né? E aí, isso, a gente viu que, de fato, quando a gente está estudando espalhamento, a gente, em geral, está interessado no caso de forças repulsivas, embora, quer dizer, em princípio, se você tiver no caso de forças atrativas, se você jogar esse projétil com uma energia muito grande, ele também vai espalhar, que a gente viu, né? Enfim, a gente também, no vídeo passado, comentou que o espalhamento tem uma história muito rica, eu peço para os detalhes vocês verem lá no último vídeo, desde o espalhamento de Rutherford, que permitiu sondar a estrutura da matéria, a estrutura atômica da matéria, até o LHC, em que isso é cotidianamente feito até hoje, né? Tentar colidir partículas e a partir do que é produzido pelo espalhamento, das partículas que são criadas, que surgem, entender aí os mecanismos, as interações fundamentais da natureza. Teve um papel central também na percepção da natureza dual do elétron, o experimento de Davison-Germer, né, que percebeu aí o comportamento ondulatório justamente espalhando um feixe de elétrons jogados contra uma placa de níquel, e alguns outros exemplos que a gente deu no último vídeo. E aí, portanto, no último vídeo, né, como eu comentei, o que a gente viu foi justamente como obter a solução geral do espalhamento quando a partícula está sob a ação de uma força central. Então, a gente está sempre supondo aqui que o alvo ele tem uma massa infinita, de maneira que ele fica sempre parado. Como eu disse, a gente depois vai retirar essa aproximação, a gente vai ver que no fundo o que está fazendo o papel do centro de força em geral é o centro de massa, mas aí a gente vai voltar nisso daqui a alguns vídeos. Agora, por enquanto aqui, suponho então que o alvo ele tem uma massa infinita, ele fica paradão aqui, pesadão, tá? Ou está preso por alguma razão. E aí você tem então a partícula se aproximando, e aí a força que ela sente, em cada instante, ela passa aqui, ela está nessa reta que liga a partícula ao centro de força. E aí, nesse caso, a gente, pela nossa definição de força central, a gente viu que é sempre possível atribuir uma energia potencial, tá ligado? Com a simetria esférica que a gente demandou, que a gente definiu, né? Como presente quando a gente tem uma força central. E aí a gente, no último vídeo, demonstrou que o ângulo de espalhamento, esse φ0, ele é dado por essa expressão. Então aqui eu acabei escrevendo em cima dele, mas o φ0 é esse ângulo daqui, tá? Que corresponde ao quanto que a partícula girou entre o estado inicial dela. Então, quando ela está lá longe, ela está vindo aqui em MRU, não tem nenhum efeito do centro de força. Aí quando ela começa a se aproximar, ela se curva. E aí se fizeram o quanto que a partícula espalhou entre o estado inicial e o ponto de máxima aproximação, que está denotado aqui pelo ponto A. E aí depois ela continua sendo espalhada, e aí por simetria tem aqui esse, de novo, φ0, como sendo o ângulo que vai ser feito entre o ponto de máxima aproximação e o quanto ela vai girar até chegar lá no infinito. Aí no infinito ela vai para uma assíntota, justamente porque aí a força deixa de fazer efeito e ela segue o MRU. Então a ideia é que o espalhamento ele se processa aqui entre essas duas assíntotas, isso que é a marca característica. No caso do problema de Kepler, a gente sabe que a trajetória é uma hipérbole, mas em geral ela não precisa ser. Tá? Importante que aqui a gente tem como calcular ela. E aí, muitas vezes, a gente define, o mais interessante para a gente é falar no que é o ângulo de espalhamento. Que, por esse desenho, a gente vê que é dado por π menos 2φ0. Agora, em geral, a gente nota que aqui a gente está sempre falando de uma partícula só. E, no entanto, a gente, em geral, está lidando com um feixe de partículas incidindo sobre o alvo. Então, em princípio, a gente manda aqui um feixe que a gente vai supor nesse vídeo que é perfeitamente colimado, ou seja, que está todo mundo inicialmente se movendo na mesma direção, com a mesma velocidade, tudo bonitinho,
Tá? Então, tudo que muda conforme a posição no feixe é o parâmetro de impacto que vai mudando. Né? E aí a gente tem aqui um problema interessante que idealmente a gente agora sabe resolver o movimento de uma partícula, mas a gente vai querer lidar aqui com esse feixe como um cara contínuo, ou seja, a gente vai querer ver uma areazinha do feixe infinitesimal, que a gente vai chamar de d sigma, a gente vai querer ver como que ela espalha. Então, esse d sigma é uma grandeza absolutamente fundamental no problema de espalhamento e é o chamado seção de choque diferencial. Então, para a gente definir ela de maneira mais precisa, a ideia é a seguinte. No último vídeo, a gente então estudou em detalhe como que uma partícula que incide com o parâmetro de impacto B é espalhada. Agora, o que a gente está supondo é o seguinte, que todo esse plano aqui, perpendicular a essa linha tracejada, o desenho não ficou muito bom agora, mas todo esse plano perpendicular a essa linha tracejada contém partículas que estão chegando aqui dessa nossa modelagem com a mesma energia, tá? Mas com parâmetros de impactos diferentes. Então, a ideia toda agora é que a gente tem um coletivo de partículas chegando, um contínuo de partículas, que aqui a gente vai supor que estão perfeitamente colimadas, tá? Então, todas estão andando sempre paralela a essa reta tracejada, com a mesma energia todo mundo, e simplesmente com um parâmetro de impacto que vai variando aqui ao longo do feixe, tá? E aí, essa, claro, não é uma descrição precisa, embora seja muito boa em vários experimentos, e depois, em cursos mais avançados, quem tiver interesse vai aí vendo como lida com essas imperfeições no feixe incidente. Mas aqui, essa é a hipótese que a gente vai fazer nesse vídeo. E aí, a brincadeira, então, vai ser o seguinte. Nota que esse centro espalhador, ele, mesmo tendo simetria esférica, a força que ele exerce, o padrão de espalhamento não vai ter como ter simetria esférica, porque agora tem uma direção privilegiada no sistema. Mas você ainda tem uma simetria axial. Ou seja, você ainda vai ter uma simetria nesse problema por rotação em torno dessa reta tracejada, que passa aqui pelo centro espalhador e que é paralela à direção do feixe incidente. Então, como tem essa simetria, para analisar esse contínuo, é conveniente eu dividir esse plano aqui em anéis centrados nessa reta tracejada. Porque todo mundo que está nesse anel, toda essa areazinha achurada aqui vai espalhar da mesma forma. E essa areazinha achurada é um conceito absolutamente essencial em espalhamento e é o que a gente define como seção de choque diferencial. Então, esse d sigma, nota que esse raio aqui desse anel interno é exatamente o parâmetro de impacto aqui, Bzinho. E esse anel vai ter uma largura dB, que é o quanto varia aqui o parâmetro de impacto. Então, esse d sigma ele vai ser o perímetro do anel interno vezes a espessurinha, como vocês fazem bastante lá nos cursos de cálculo. Esse é um conceito realmente fundamental, tá? Para o estudo do espalhamento. Já vê como a gente consegue tirar zilhões de coisas daqui. Primeiro, nota que esse d sigma, como eu disse, tem dimensão de área. Seção de choque, sempre a gente está falando de uma grandeza que tem dimensão de área. Agora, se esse feixe aqui que está chegando é todo homogêneo e tal, você sempre consegue diretamente calcular o número de partículas. A ideia é que basta você multiplicar esse d sigma pelo número de partículas que estão cruzando aqui essa região achurada por unidade de tempo. Isso aqui é a densidade por unidade de área, por unidade de tempo, né, de partículas que estão cruzando aqui essa região achurada. Então, quando você multiplica pelo d sigma, isso aqui dá o dn, tá bom? E aí, bom, se por acaso não for homogêneo, esse n vai ser função da posição aqui que você calcula. Mas realmente o mais interessante para a gente no espalhamento vai ser lidar com esse d sigma aqui, tá? É isso que a gente vai querer fazer no vídeo de hoje. E aí, para a gente começar a extrair informações interessantes dessa seção de choque, nota que eu quero saber, essencialmente, como que esse anelzinho é espalhado, né? E aí, como é que eu faço isso? Bom, eu sei para cada B qual é o φ0. E eu sei relacionar o φ0 com o ângulo de espalhamento, que está ilustrado aqui na figura. E aí, portanto, a gente vê como que a gente pode relacionar esse Q com o parâmetro de impacto. E aí, portanto, esse d sigma eu posso relacionar com o dq por essa expressão. Simplesmente pego o dB dq e multiplico por dq. A gente está interessado em geral no módulo dessa expressão. Nota que, inclusive, essa derivada em geral é negativo, porque quanto maior o parâmetro de impacto, em geral, menos você espalha. Então, em geral, esse cara daqui vai ser negativo, mas eu estou interessado tipicamente só no módulo.
Nota que, em geral, a gente espera, de fato, um comportamento monotônico. Você espera que quanto mais longe você for estando, menos você espalhe. Mas se, por acaso, o potencial não for monotônico e você puder ter o mesmo ângulo de espalhamento para parâmetros de impactos diferentes, aí você tem que somar essa expressão nos diferentes ramos, nos diferentes ramos, tá? Mas, enfim, aqui nesse vídeo a gente vai supor que tem só um ramo, e aí de maneira que essa fórmula é muito interessante, porque agora, medindo o ângulo de espalhamento, medindo quanto de partícula que chega nesse ângulo aqui, tá? Você agora consegue relacionar, através dessa expressão, com o quanto que você tinha inicialmente. Então, tipicamente, o que você vai medir no experimento vai ser esse d sigma daqui. Tá? E aí, isso aqui está totalmente relacionado com o parâmetro de impacto e com como que, para diferentes parâmetros de impacto, o seu Q varia. Portanto, como a gente disse no último vídeo, né? Realmente, essa expressão ela codifica toda a informação importante aí do problema de espalhamento. Em geral, é mais comum, em vez de a gente falar diretamente no ângulo de espalhamento, a gente falar no ângulo sólido de espalhamento, porque nota que a gente está vendo como que uma área vai ser espalhada e vai ser levada aqui numa outra área que vai ter um ângulo sólido aqui subtendido pelo centro espalhador diferente. Então, lembra que esse ângulo sólido, como a gente define, o dômega vai ser 2π seno de Q dq. Dessa maneira, se eu uso essa expressão em termos da definição anterior que eu tinha, eu fico com o d sigma em termos de dômega. Bem, então, a grandeza de interesse para a gente, ligada diretamente ao que a gente mede, é essa razão d sigma dômega, tá? Que você obtém vendo uma dada área incidente aqui do feixe, qual é aqui o ângulo sólido no qual ela vai ser espalhada, tá? Então, essa grandeza é muito importante. A partir de agora, a gente vai começar a aplicar essa em alguns exemplos. Então, como primeiro exemplo, vamos voltar ao espalhamento de Rutherford, que a gente estudou em bastante detalhe no último vídeo. Então, a gente viu que se aqui a partícula incide com o parâmetro de impacto B, a gente demonstrou que o ângulo de espalhamento é dado por essa expressão. Peço para vocês pausarem o vídeo e, qualquer dúvida, relembrarem lá no vídeo anterior. Nota que esse psi aqui ele é, por definição, dado por essa expressão. Então, aqui alguns comentários interessantes. Nota que esse ângulo total de espalhamento ele não depende do sinal do beta, né? Porque ele depende do beta só através do quadrado dele. Então, de fato, quer dizer, se a gente estivesse lidando com um problema atrativo, com cuidado de que o problema atrativo nem sempre a gente tem um padrão de espalhamento. Às vezes tem uma órbita ligada, né? Como a gente viu. Mas se tiver com energia positiva, a gente vai ter um padrão de espalhamento. E aí, o ângulo de espalhamento vai ser essencialmente o mesmo, só que com a figura diferente, né? Não vai ser essa daqui, porque esse daqui é claramente repulsivo, porque ele está sendo afastado aqui, ou seja, a concavidade está contra o corpo, né? Mas a gente teria, no caso atrativo, uma órbita cujo ângulo de espalhamento é o mesmo. Mas aqui, como eu disse, em geral, no espalhamento a gente está mais interessado em problemas repulsivos. E aí, vamos, a partir de agora, contemplar esse caso, imaginando que o beta seja positivo mesmo. E, bem, manipulando essa expressão, peço para vocês pausarem o vídeo e fazerem o cálculo, vocês vão ver que a cotangente de Q sobre 2 é dada por Xi vezes B. Isso aqui, inclusive, fica como desafio para quem gosta das propriedades geométricas, das cônicas, quiser analisar, dá para, pelas propriedades geométricas, tirar essa relação. Mas o que importa para a gente é o seguinte, substituindo essa expressão aqui, você agora pode calcular direto quem é o d sigma dômega. E a gente obtém, portanto, essa expressão aqui de baixo, tá? E aqui o famoso seno a quarta de Q sobre 2. Essa é a expressão, então, para a seção de choque diferencial do problema do espalhamento de Rutherford, para o espalhamento por qualquer potencial proporcional a 1 sobre R. Então, essa é uma fórmula das mais famosas de espalhamento, das mais importantes. Tem muita física interessante aqui por trás, tá? E, mais uma vez, chamando a atenção, essa fórmula independe do sinal do beta. Então, para os casos que eu tiver espalhamento mesmo atrativo, a seção de choque diferencial vai ser a mesma. Agora, tem outras evidências experimentais além do d sigma dômega e que permitem investigar um processo de espalhamento. Então, a ideia é a seguinte, imagina que você esteja jogando um feixe em que todo mundo tem a mesma energia, mas você está varrendo todos os parâmetros de impacto possíveis. E aí você desenha todas as trajetórias possíveis aqui.
formando essa região achurada. Nota que tem uma região branca onde não chega partícula nenhuma. Então isso aqui é chamado de sombra do espalhamento. E no caso do espalhamento de Rutherford, isso aqui é chamado de sombra de Rutherford. Ou seja, a ideia é que se você está disparando as partículas com uma energia fixa e variando aqui o parâmetro de impacto, tem uma região do espaço aqui em torno do centro de força, aqui está o centro de força, tem uma região do espaço que não é atingido. Tá? Fica como desafio para vocês demonstrarem que essa região é uma parábola. E o interessante é que a concavidade dessa parábola ela vai ter a ver aí com a energia e com o beta lá, ou seja, com a informação do espalhamento. Lembra que esse beta vai depender das cargas envolvidas e tal, das constantes do eletromagnetismo. Agora, então é interessante que conhecido, se você consegue sintonizar um certo valor de energia que você está jogando, só vendo qual é essa parábola você consegue descobrir informações sobre o beta, sobre a interação. Então é um troço muito poderoso. Bem, ao longo do curso a gente discutiu bastante como que o problema inverso é um problema sutil, mas extremamente importante e bonito de mecânica. E a gente, em particular, estudou um problema inverso em muito detalhe, que era, num caso unidimensional, quando a gente tem um movimento sob a ação de uma força conservativa, né, a gente viu que quando esse movimento é limitado, o período como função da energia é dado por essa expressão, ou seja, conhecido o potencial, você determina qual é o período para cada energia possível. Tá? Então isso é uma integral a se fazer, uma integral que pode ser complicada, mas ela é bem mais simples do que a pergunta oposta. Você pode fazer o seguinte, falar, olha, na prática, eu consigo fazer vários experimentos e observar o período para cada energia que eu coloco. Isso eu consigo experimentalmente fazer. Mas eu não conheço o potencial. Essa é a ideia do problema inverso, que muitas vezes a maneira mais simples de fazer a conta é supondo que a gente conhece as forças e a partir daí prevendo o movimento, mas às vezes isso não é possível. E aí a gente mostrou como que nesse caso a gente pode inverter o problema e a partir do conhecimento da função período, descobrir qual é o potencial. Então aqui tem essa integral, em geral a gente tem uma família infinita de potenciais que dão origem à mesma função período. Então eu peço para vocês reverem lá no vídeo dos cisalhamentos, tá? E a gente discutiu outros problemas inversos também, a própria ideia de a partir das leis de Kepler tentar descobrir qual é a lei de força da gravitação. E aqui em espalhamento, como a gente comentou na introdução histórica e tal, espalhamento é um dos campos em que mais isso acontece, em que é mais importante a gente lidar com o problema inverso, ou seja, você vê o padrão de espalhamento para a partir daí descobrir algo sobre a interação, descobrir algo sobre a estrutura da matéria. Tá? E aí, nesse caso, é um problema extremamente complicado. A gente, a partir da observação do padrão de espalhamento, a gente descobrir o campo, tá? Descobrir a força responsável por esse espalhamento. Mas, supondo que esse campo seja central, e supondo que ele seja sempre repulsivo, ou seja, o potencial seja monotonicamente decrescente, quando se aumenta a distância, com essas hipóteses é possível você determinar a lei de força a partir da observação do ângulo de espalhamento para cada parâmetro de impacto diferente, que é uma das coisas que você mede no experimento de espalhamento. Então você coloca aqui dentro dessa expressão, tá? E você, a partir daí, determina quem é o W. Esse W ele está ligado diretamente com a energia potencial, como função de R. Tá? Então isso aqui é bem mais avançado do que o curso, fica como um hiper desafio, uma expressão extremamente difícil. Mas quem quiser eu posso depois passar referências, o livro do Landau tem essa conta feita, quem tiver curiosidade. A partir do conhecimento da seção de choque diferencial, a gente pode determinar a seção de choque total, integrando a seção de choque diferencial. Então a ideia fisicamente é a seguinte, lembra que eu tinha comentado que está chegando aqui um plano, né, contínuo de partículas para atingir o seu centro espalhador. E aí a ideia da seção de choque é a seguinte, qual é a área desse plano que é de fato espalhada, que enxerga o espalhador? E aí isso é o que você obtém fazendo esse cálculo. Porque lembra que esse d sigma d ômega, né? Tá certo? Esse d sigma d ômega ele vai depender, como a gente viu, ele vai ser proporcional a como que o ângulo muda quando você muda o parâmetro de impacto. Ele vai ser proporcional a esse dB daqui. Então, se tem uma parte que não é afetada pelo espalhamento, esse cara daqui ele vai ter um B que independe um Ki que independe de B nessa região, né? Ou seja, ele vai ter que esse cara daqui vai ser zero, ou seja, variando o B não varia o Ki, o B passa a independer do Ki, e aí ele zera esse d sigma d ômega. Então, realmente, essa integral ela te dá aqui uma informação
de qual é a área do seu feixe que está enxergando o alvo, que está enxergando o centro espalhador. Essa ideia é fisicamente extremamente importante. Se você colocar a expressão de Rutherford aqui, vocês podem colocar, fazer uma integração, vocês vão ver que o sigma é infinito. O que é intuitivo, porque a ideia é que quando você tem essa força 1 sobre R, por mais longe que você esteja indo, você sempre vai espalhar, nem que seja só um pouquinho. Mas a ideia é que todo o seu feixe infinito ele enxerga. Todo o seu feixe ele vai enxergar o potencial, formalmente falando. Embora possa ser muito, muito pouquinho. E isso é extremamente importante, que isso é bem geral. Por isso que realmente é mais interessante a gente, sobretudo em clássica, estudar esse d sigma de ômega. Porque a ideia é que se tiver qualquer potencial analítico, isso vai acontecer. Não pode acontecer de você espalhar em uma certa região e aí depois tem um corte e a partir daí não espalha mais nada. Nenhuma função analítica vai permitir isso. Fica aqui como comentário que em quântica você pode ter potenciais analíticos, por exemplo, algumas leis de potência, para as quais a seção de choque é finita. Isso acontece porque em quântica, se você espalhar tão pouco que o princípio de incerteza não te permite dizer que você espalhou, então na prática você não espalhou, e isso faz com que a seção de choque seja finita. Ainda assim, em clássica você tem situações em que, em ótima aproximação, né, tão perfeito quanto a gente possa detectar, a gente muitas vezes está diante de potenciais que são não analíticos. Então, um exemplo, e aí conectando aqui com o exemplo que a gente abriu a discussão de espalhamento, lá do nosso jogo de sinuca, a brincadeira é que, quer dizer, se você joga uma bola aqui numa esfera dura, o que vai acontecer é que tipicamente ela não vai interagir com a bola nada, exceto ao chegar nessa região aqui. Que aí a imponderabilidade da matéria faz com que quando ela chega aqui, ela seja espalhada. Então é como se realmente o potencial ele fosse zero fora da esfera e infinito aqui na esfera, de maneira que ela não penetra nada, ela só chega e puff, é espalhada. E aí, supondo aqui o espalhamento elástico, você tem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, como vocês veem nos cursos anteriores. Esse aqui é o que o pessoal chama de espalhamento por uma esfera dura, né? E aí, nesse caso, você pode... Inclusive, nem é muito útil usar as fórmulas que a gente derivou nesse vídeo para o ângulo de espalhamento, para um potencial central. É mais fácil você determinar a relação do que com o parâmetro de impacto por geometria. Então, fica aí para vocês o exercício, fazer essa análise geométrica, e aí vocês vão observar que a seção de choque diferencial ela é dada por r² sobre 4. Para vocês mostrarem isso usando a relação do que com o parâmetro de impacto que vocês obtêm por geometria e usando as demais expressões que a gente colocou para a seção de choque ao longo do vídeo, tá? E aí, realmente, esse caso aqui, agora, a gente realmente tem uma seção de choque finita. E aí, para fazer a conta, cuidado, né? A integral é no ângulo sólido, lembrem disso. Então, ao integrar no ângulo sólido, vocês descobrem que essa expressão aqui fornece que a área total de choque, a área de choque total é πr². E como a gente pode intuir, porque a ideia é a seguinte, o que vai acontecer? De novo, olha lá a interpretação de área de choque. Você está chegando aqui, está jogando plano infinito de partículas aqui, tá? E aí nota que só vai interagir com a esfera quem está nessa região aqui, tá? Que é uma região de diâmetro aqui, 2R, né? De raio R. E só vai, dentro dessa região de raio R, realmente só vai colidir quem está num círculo, que, imagina agora 3D, nesse desenho aqui, essa esfera saindo para fora do quadro. Só vai chegar também, só vai colidir todo mundo que está aqui num círculo, que é esse círculo máximo da esfera, e cuja área é πr². E, de fato, todo mundo que estiver aqui acima, ou todo mundo que estiver muito para fora do plano do quadro, não vai colidir. Tá? Então, realmente, a gente vê que a seção de choque total, quando o potencial ele é dessa forma, ou seja, ele só espalha numa certa região, você, então, vai ter uma seção de choque total finita. E a gente vê bem que a física aí da seção de choque é essa, ou seja, é a área do seu feixe incidente que vai estar enxergando ali o seu centro espalhador. Então, e aí vocês podem fazer outros problemas, né? Então, o interessante é o paraboloide aqui de revolução. Nota que o paraboloide ele ainda tem aqui esse eixo de simetria, de maneira que se você tem um feixe aqui incidindo paralelo a esse eixo, o problema ainda tem a simetria axial que a gente explorou ao longo do vídeo todo,
Em particular, agora, é conveniente a gente tomar origem aqui nesse ponto, né? De maneira que o parâmetro de impacto ele vai ser essa distância aqui. E modelando de novo o espalhamento como elástico, a ideia é que vai bater aqui, você vai ter que o ângulo de incidência aqui com relação ao normal à superfície vai ser igual ao ângulo de reflexão. E aí, inclusive, usando as propriedades da parábola, né? Quer dizer, que quando incide aqui um raio paralelo ao eixo de simetria, você vai ter que o ângulo de reflexão aqui vai ser tal que ela vai sair numa direção que o prolongamento dela passa pelo foco. Então, façam como desafio esse problema, calculem a seção de choque, vocês vão ver que dá exatamente, curiosamente, aí a seção de choque de Rutherford. E aqui não tem nada a ver com o problema, não tem força à distância, não tem nada. Aqui é uma coisa, isso aqui é uma superfície, está jogando bolinha, está batendo na superfície, está refletindo. Tá? Então, depois eu vou deixar na página do curso uma referência que faz esse cálculo. Enfim, tem várias outras aplicações interessantes, é realmente um problema riquíssimo. E depois, no encontro, vocês podem levar dúvidas, eu posso comentar um pouco mais de coisa. Então, isso encerra esse vídeo. Obrigado aí.